Oi, gente! Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida através de comunhão com Deus e leitura diária da palavra. E hoje é o nosso 76º dia. Se você está chegando aqui agora ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá aquele joinha e também compartilhe. Bora junto comigo semear boas sementes na vida de outras pessoas. Vamos começar a nossa leitura de hoje com uma oração, como eu gosto de fazer todos os dias aqui. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de honra e louvor. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez lendo a Tua palavra, Senhor, e transmitindo ela, Senhor, através do meu canal também. A Tua palavra, Senhor, através da minha voz, chegue na vida dessa outra pessoa aí do lado e que ela possa ser grandemente abençoada, Senhor. Cure a sua vida, Senhor, cure os seus traumas, os seus medos, as suas ansiedades, Senhor Jesus, a depressão. Cobre ela, Senhor, com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. E hoje, no nosso 76º dia, vamos ler Números capítulo 26, do versículo 1 ao 51. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Capítulo 26. E aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era da família dos Enoquitas; de Palu, a família dos Paluítas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carme, a família dos Carmitas. E essas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, da congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias. De Nemuel, a família dos Nemuelitas. De Jamim, a família dos Jaminitas. De Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. E estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações: de Zefão, a família dos Zefonitas; de Age, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. E estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; e de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; e de Sirom, a família dos Sironitas. E essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados deles,
60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. E os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas. E Maqui gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. E esses são os filhos de Gileade. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. E de Asriel, a família dos Arieslitas. E de Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. E estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas, e de Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. E estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. E estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. E de Naamã, a família dos Naamanitas. E estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. E estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. E essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. E os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. E essas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. E essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.400. E estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Estudo de hoje. Números capítulo 26, versículo 10. A passagem de Números capítulo 26, 10 traz à mente os eventos registrados em Números 16, quando saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, em Números capítulo 16, versículo 35. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu. Levítico 10 relata como Nadab e Abiú cometeram o mesmo tipo de pecado. Eles tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Em Levítico capítulo 10, versículo 1. Por sua desobediência, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus não pune os pecadores de formas arbitrárias. Ele não julga por um capricho ou de uma forma irregular. O Senhor responde à desobediência com consistência e julga com justiça, fazendo a punição ser proporcional ao crime. O julgamento de Deus é firme, confiável e até mesmo previsível. Embora o juízo de Deus possa ser feroz e assustador para nós, confiar nele é algo que também pode nos tranquilizar-nos. O amor, a graça e a justiça de Deus são igualmente confiáveis. Ele não nos ama com o seu capricho ou mostra-nos a graça de uma forma irregular. Deus é consistente e confiável. Ele provou que suas promessas
merecem a nossa confiança. Lucas capítulo 2, versículo 36 ao 52. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. A gente acabou de ler sobre a geração de Azer. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no templo. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Estudo de hoje, Lucas capítulo 2, versículo 36. Simeão e Ana eram muito idosos, mas nunca perderam a esperança de que veriam o Cristo. Guiados pelo Espírito Santo, eles foram os primeiros a dar testemunho de Jesus como Messias. Na cultura judaica, os anciãos eram respeitados. Devido à idade de Simeão e Ana, suas profecias tinham um peso extra. Em contraste, muitas vezes valorizamos a juventude em lugar da sabedoria, e as contribuições dos idosos são, em diversos momentos, esquecidas. Como cristãos, devemos dar valor às palavras do idoso. A sabedoria adquirida em uma longa experiência pode ser inestimável. Incentive pessoas idosas a compartilharem sua sabedoria e discernimento e ouça-as com atenção quando falam. Ofereçam-lhes a sua amizade e ajude-as a encontrar formas de continuar a servir a Deus. Você consegue pensar em alguma pessoa idosa que possa ter uma conversa? Existe alguém que poderia colocá-lo em contato com ela? Pense nas perguntas que você pode fazer a ela acerca da vida e a sua experiência e sobre como foi o seu passado. Orando os Salmos. Ore o Salmo 60 hoje em nome de todos aqueles que se sentem abandonados por Deus. Salmo capítulo 60, versículo 1 ao 12. A ação de graça por várias vitórias. Capítulo 60. Ó Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhastes, e tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalastes a terra e a fendestes. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver a teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, e Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, e sobre Edom lançarei o meu sapato, e sobre Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saístes com os nossos exércitos?
Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Provérbios capítulo 11, versículo 15. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Espero você aqui amanhã. Lembre-se de semear boa semente na vida de outras pessoas. E lembre-se de semear boa semente na vida de outras pessoas, compartilhando esse vídeo e curtindo, hein? Tchau!